Doutora Belkis Virmon é reumatologista e a nossa convidada para um bate-papo no nosso programa Saúde Total. Por que Saúde Total? Porque existe uma danada de uma doença que somente o reumatologista é que vai dar o diagnóstico e que vai poder resolver o problema de quem tem a síndrome de Sjögren. Eu falo Sjögren, mas não sei se essa pronúncia é correta. É assim mesmo, doutora? Na verdade, a pronúncia certinha é Sjögren, né? Mas a maioria fala Sjögren, Sjögren, né? E esse nome é por quê? Geralmente, esse nome vem em homenagem ao descobridor da doença, Henrik Sjögren, né? Ah, foi ele quem descobriu, ele tinha a doença. Ele não sei se ele tinha ou o parente que tinha. Isso, a esposa, acho. E ele, né, descobriu a doença, então em homenagem a ele que deram o nome da doença. O que é esta síndrome? Bom, Mafalda, a síndrome de Sjögren, ela é uma doença autoimune, é uma doença inflamatória, uma doença crônica, que tem uma evolução lenta e progressiva, né? E ela se caracteriza por atingir as glândulas lacrimais, as glândulas salivares, assim como outros tecidos de outros órgãos, tá? Então quem tem a boca seca, quem tem pouca lágrima, é porque tem essa síndrome. Provavelmente é porque tem essa síndrome. É uma das características principais. O que o doente apresenta é o olho seco, ressecamento ocular e ressecamento da cavidade oral. Assim como também pode ter um ressecamento nasal, ressecamento vaginal, porque ela atinge mucosas de outros órgãos também. Então ela pode apresentar esse quadro todo de ressecamento e já é se o paciente já vem se referindo a esses sintomas, já é acende a luzinha para a gente pensar no diagnóstico. E não tem dor? Tem, ele pode ter dor se tiver o comprometimento das articulações, que muitas vezes tem. Então o paciente às vezes chega também com esses sintomas e com dores articulares, com dores musculares, tá? Então conforme o órgão que está sendo acometido, o paciente vai ter a sua sintomatologia. Então pode ter dor sim, artrites inclusive. Artrites? Inclusive, inflamações das articulações. Então quando o paciente ele chega no seu consultório com uma reclamação de fadiga, de cansaço, de dor aqui ou dor acolá, de acordo com a anamnese é que você vai dar o diagnóstico? Isso, primeiro. É mais ou menos assim? Mais ou menos assim, mas eu tenho que fazer uma boa anamnese, minuciosa, por quê? Porque outras doenças reumáticas também podem apresentar-se com esses sintomas, né? Ela é uma doença, as doenças autoimunes são doenças multissistêmicas, então elas atingem vários órgãos. Então, algumas outras doenças também podem vir com esses mesmos sintomas. Então, o que eu tenho que fazer? Uma boa anamnese minuciosa para eu poder enquadrar, né, e ver outros sintomas que vêm apresentando, que às vezes eles não vêm com queixas, mas você tira da história, né, para poder enquadrar dentro da síndrome de Sjögren também. Eu conheço pessoas que usam a lágrima artificial, a saliva artificial. Sim. É necessário para poder lubrificar isso? Isso, porque o que acontece? Como é uma doença autoimune, então ocorreu uma autoagressão, né? O nosso sistema imunológico provocou uma alta agressão a esses órgãos, produz anticorpos contra essas células, né? E quando atinge as glândulas lacrimais, as glândulas salivares, ocorre um ressecamento desses órgãos. Então é aquele olho seco, aquela boca seca. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que usar a lágrima artificial para lubrificar constantemente esses olhos, para evitar o quê? Lesões de córnea. Porque se ela não lubrifica, fica aquele olho ressecado, vai levar a lesões de córnea. Para a boca, a mesma coisa, tem que estar sempre ingerindo líquido, ingerindo como medicamento a saliva artificial para poder lubrificar e evitar o quê? Nesses casos, como tem esse ressecamento, ocorre também lesões de gengiva, da cavidade oral, ocorre uma alteração na dentição. Então, os dentes podem ter até quebra dos dentes, cáries mais frequentes, então precisa muito uma higienização muito boa, né, desses pacientes, porque pode levar a isso também. Então é necessário tanto a lágrima artificial quanto a saliva artificial. Agora, tem tratamento?
Tem tratamento. Pro resto da vida? Para o resto da vida. Não temos a cura, infelizmente, porque as doenças reumáticas, né, nenhuma delas tem cura, sim, mas nós temos o tratamento para dar uma boa qualidade de vida para esse paciente. Só que é um tratamento a longo prazo, ad eterno praticamente, porque se a pessoa para de tratar, aquele processo todo inflamatório, aquele processo todo de alta agressão permanece. Então, os sintomas vão se agravando. Então, tem tratamento. Isso aí tem alguma coisa genética, hereditária? Sim. Como é uma doença autoimune, então a gente não tem uma causa específica, esclarecida do que seria. Mas a gente sabe que tem hipóteses que contribuem para essa doença se desenvolver. Então, os fatores ambientais são uns, os fatores genéticos e hereditários são outros. A gente também, aquelas pacientes que já são predispostas geneticamente a ter a doença, caso ela venha ter uma infecção fúngica ou uma infecção viral ou uma infecção bacteriana, ela está mais apta a desenvolver a doença também. Então, tem um caráter bastante grande genético aí. Então, quando o indivíduo sente a boca seca e o canal da lágrima seco, é importante investigar. Ah, sim. Por exemplo, se ele vem com essa queixa para a gente a gente já tem uma suspeita. O que a gente faz? A gente manda para um oftalmologista, né? Porque outros sintomas, outras doenças também dão olho seco, então a gente tem que diferenciar bem. Então a gente manda para um oftalmologista que vai fazer os testes necessários para ver a quantidade de produção de lágrima, tá? Que é o teste de Schirmer. E junto com esse teste tem um outro teste de rosa bengala, que é um teste para ver se está ocorrendo já pelo ressecamento as lesões de córnea. Então, se ele nos confirma que existe uma grande diminuição da produção de lágrimas, já é um fator positivo para a gente pensar mais ainda na doença. Isso daí desencadeia várias patologias em outros órgãos? Sim, a doença ela pode atingir outros órgãos, fora lá o olho, fora a cavidade oral. Então, como eu falei, ela é uma doença multissistêmica, vários órgãos podem estar implícito. Às vezes, no início, praticamente é pouca coisa, mas com a evolução, com o andar da doença, ela pode desenvolvendo lesões em outros órgãos. Então, pode atingir rim, pode atingir o sistema nervoso, neurológico, pode atingir traqueia, vários outros órgãos. A pessoa que não tem muita força para pegar as coisas, que vai pegar um copo d'água, fica tremendo e não é Parkinson. Então, porque ela atinge também, ela é uma doença inflamatória que atinge a musculatura. Então, nós temos as denominadas miosites, os processos inflamatórios do tecido muscular. Então, o que a pessoa tem? Ela tem fraqueza muscular, ela tem um cansaço muito grande, ela tem uma fadiga muito grande. Então, ela pode, assim, às vezes, para levantar de uma cadeira, pelo fato dela ter o comprometimento muscular, ela tem dificuldade até mesmo de fazer o esforço para levantar de uma cadeira. Então, dá a impressão que o doente de Parkinson, ele tenha também essa dificuldade, porque é um Parkinson, mas às vezes não é mesmo. E não é Parkinson. É um quadro reumático, que pode estar dentro da doença. Doutora Belkisa, a pergunta é checkmate. A partir de que idade isso pode aparecer no ser humano? A partir dos 20, dos 30, dos 40, dos 50? Olha, toda pessoa pode ter, né, a doença de Segra, mas as mulheres acima de 40 anos é as que são mais acometidas. Por que as mulheres? Somos sortudas. As mulheres são mais acometidas do que os homens e é a partir dos 40 anos. As crianças e os adolescentes raramente acontece. E o homem, bem menos quantidade, né? Mas as mulheres é que foram as sorteadas. Quer dizer que aquela mulher que apresentar esse sintoma aos 50 e ela for viver até os 80... Ela vai ter que conviver com o médico dela, sempre tentando dar uma boa qualidade de vida para ela, porque infelizmente vai estar na evolução do quadro. Então vai ter que estar sempre fazendo esse tratamento. Portanto, a gente quer dizer para você que no programa Saúde Total, focado em qualidade de vida, o que a doutora Belkisa acabou de mostrar e de falar para a gente, é importante que você se toque nisso. Tenha qualidade de vida. Se você tem um desses sintomas,
procure um médico especialista na área, que é o reumatologista. Continue com a gente.